Enquanto eu estava em coma, meu marido sussurrou que realmente pensava de mim, mas eu ouvi cada palavra. Eu ouvi. Eu não deveria ter ouvido, mas ouvi. A voz dele cortou o silêncio como uma faca serrilhada, baixa e amarga, a poucos centímetros do meu ouvido. Por quanto tempo você ainda vai continuar sendo um peso para todo mundo? Vanessa, você deveria simplesmente ter morrido. Eu não podia me mexer, não podia abrir os olhos, mas naquele momento eu senti tudo. O veneno em suas palavras, o desprezo por trás de cada sílaba, o peso de uma verdade que nunca foi feita para eu ouvir. Eu queria gritar, chorar, perguntar por quê, mas meu corpo se recusava a obedecer. Dizem que quando você está em coma, sua mente deriva em um sono sem sonhos. Isso é mentira. A verdade é muito mais cruel. Você flutua em um limbo de sombras e ecos, preso dentro do próprio corpo, sem voz, sem poder, apenas com seus pensamentos, e os fragmentos do mundo que conseguem chegar até você. Para mim, esse mundo vinha em sons abafados, máquinas zumbindo, portas se abrindo, alguém chorando baixinho, e então veio a voz dele. Brandon, meu marido. Ainda não sei como vim parar aqui. No momento eu estava dirigindo para uma reunião importante, atrasada, cansada, pensando nos números do trimestre, e no momento seguinte, tudo ficou em branco. Os médicos disseram aos meus pais que foi uma lesão cerebral traumática causada por uma colisão. O motorista avançou o sinal vermelho. Eu nunca o vi chegar. Não me lembro do impacto, mas me lembro de acordar na escuridão, na imobilidade, com meu corpo não me pertencendo mais. Nos primeiros dias, ouvi muito pouco, os bips suaves das máquinas, passos. Depois, a voz da minha mãe, trêmula, carregada de esperança e medo. Vanessa querida, se você puder me ouvir, estamos aqui. Nós te amamos. Por favor, volte para nós. Eu queria correr até ela, segurar sua mão, deixá-la saber que eu ainda estava aqui. Mas tudo o que eu conseguia fazer era gritar dentro da minha própria mente. Então Brandon apareceu. Eu reconheci o perfume dele antes mesmo de ouvir seus passos, o cheiro do poder, cuidadosamente escolhido, como tudo mais nele. Ele cumprimentou as enfermeiras com simpatia, agradeceu aos médicos, sentou-se ao meu lado e penteou meu cabelo, como sempre fazia quando havia gente por perto. Oi, amor, ele sussurrou. Assim que você ficar forte, você vai sair dessa. Naquele dia, eu chorei. Não porque acreditei nele, mas porque por um instante, pensei que talvez ele ainda se importasse. Eu estava errada. Na terceira semana, comecei a perceber algo estranho. As visitas dele ficaram mais curtas, seus toques mais frios. Ele começou a falar quando achava que não havia mais ninguém por perto. Falava não comigo, mas para mim. E o que ele dizia mudou tudo. Sua empresa está sangrando dinheiro enquanto você está aí deitada. Você não me deixou senhas, Vanessa. Nem sequer uma maldita estratégia de saída. A voz dele não tinha amor, apenas frustração e impaciência. Eu confiava em Brandon, acreditava nele. Construímos tudo juntos, ou pelo menos era o que eu pensava. Os negócios, o estilo de vida, a imagem. Eu o trouxe para o meu mundo quando ele não tinha nada além de charme e ambição. E agora aqui estava eu presa, enquanto ele contava os dias até poder se apropriar do que eu construí. A pior parte? Eu não podia avisar ninguém. Não podia contar aos meus pais. Nem piscar. O Dr. Blake vinha com frequência. Lembro da voz dele, calma, firme, quase reconfortante. Ele falava com meus pais sobre resposta neuroplástica e estimulação sensorial. Uma vez eu ouvi dizer que pacientes como eu podiam ser capazes de ouvir mesmo que não respondessem. Minha mãe se agarrou àquilo como a uma tábua de salvação. Meu pai, mais contido, permanecia em silêncio, apertando minha mão. Eu queria apertar de volta. Apenas uma vez. Mas nada. Brandon continuava vindo, continuava fingindo. Flores forçadas, suspiros forçados. Mas toda vez que o quarto estava vazio, sua máscara caía. E lentamente tudo o que eu pensava saber sobre ele foi desmoronando. Eu costumava pensar que traição era algo súbito, afiado, uma facada nas costas. Mas não é. Às vezes ela é lenta, silenciosa, e usa uma aliança de casamento. Ele achava que eu não podia ouvir, que eu nunca lembraria. Mas eu lembrava. Cada palavra, cada sussurro. E um dia eu faria ele se arrepender de ter dito cada uma delas. Brandon nunca perdia uma visita. Não porque me amava, mas porque as aparências significavam mais para ele do que qualquer outra coisa. Ele trazia rosas brancas uma vez por semana. Sempre brancas. Sempre impecáveis. Caminhava pelo saguão com o equilíbrio perfeito entre luto e compostura, acenando educadamente para as enfermeiras, esboçando um leve sorriso ensaiado quando alguém lhe oferecia simpatia. Para o mundo, ele era o marido que não desistia. Para mim, era um estranho que um dia amei. Sentava-se ao lado da minha cama e lia em voz alta livros que eu nunca gostei. Sua voz era monótona, distraída. Ele já não segurava minha mão. Tocava meu pulso, apenas o suficiente para parecer certo caso alguém entrasse no quarto. Eu odiava poder sentir os dedos dele, mas não mover os meus. Odiava ouvir suas palavras, mas não conseguir gritar quando ele sussurrava. Eu não consigo mais fazer isso, Vanessa. Eu não me inscrevi para cuidar de um vegetal. Lembro do dia em que entendi o que ele realmente queria.
Ele chegou tarde. A camisa amarrotada. O hálito cheirando a álcool e colônia barata. Não havia flores dessa vez. Nem cumprimentos à equipe. Ele se inclinou sobre mim e disse: "Você sabe quanto esse quarto me custa por dia? Isso não é amor. Isso é dívida." Eu queria desaparecer entre os lençóis, me tornar nada só para não ter que ouvir. Mas não podia escapar da voz dele. Cada respiração que ele dava perto de mim era calculada. Cada palavra que dizia aos meus pais era cuidadosamente ensaiada. "Ela é uma guerreira", dizia minha mãe com aquela inclinação de cabeça cheia de pesar. Ele devia ter praticado no espelho. "Eu acredito que ela vai acordar." Mas a sós comigo seu tom azedava amargo cru. "Você devia ter me dado acesso às suas contas. Achou que eu não saberia como tocar as coisas sem você?" Eu não sabia o que era pior, a ganância ou o sentimento de direito. Brandon sempre foi encantador, esse era o seu trunfo. Era assim que ele sobrevivia, convencendo as pessoas de que era a vítima ou o salvador, dependendo do que precisasse no momento. Quando nos conhecemos, confundi sua ambição com determinação, sua atenção com amor. Ele costumava me dizer: "Você me vê, Vanessa. Você me faz ser melhor." Eu não percebia que eu era apenas a escada que ele precisava para sair da mediocridade. E assim que subiu o suficiente, passou a olhar para mim como se eu fosse quem o estivesse impedindo de ir mais alto. À noite, quando a ala ficava mais silenciosa, eu sentia tudo com mais intensidade. O zumbido das máquinas, o tic-tac do relógio, minha própria respiração, rasa e ritmada, me lembrando de que eu ainda estava ali, mesmo quando ele desejava que eu não estivesse. Uma tarde, senti o calor da mão da minha mãe sobre a minha. Ela falou suavemente, com aquela mesma esperança que antes eu achava irritante, mas a qual agora me agarrava como ao ar: "Não vamos desistir de você, querida. Brandon está fazendo tudo o que pode. Todos nós estamos." Eu queria gritar: "Não, mãe, ele não está. Ele nunca esteve." Mas tudo o que eu podia fazer era ficar ali, escutando ela confiar no homem que já estava planejando o dia em que eu não acordaria. O Dr. Blake continuava a me visitar todos os dias. Ele falava com gentileza, com respeito, mesmo quando não havia mais ninguém por perto. Nunca tinha pressa. Nunca me olhava como se eu fosse parte da mobília. Eu sabia que ele acreditava em algo real, algo humano. Quando ele dizia aos meus pais: "Paciência. Vanessa ainda pode estar consciente. Falar com ela importa", eu sentia aquele fio invisível de conexão se tornar mais forte. Ele estava tentando, e eu também, mesmo que meu corpo se recusasse a mostrar isso. Mas Brandon estava perdendo a paciência. Ele não queria esperança, queria encerramento. E quanto mais tempo eu permanecia viva, mais inconveniente eu me tornava. Comecei a temer o que ele poderia fazer a seguir, não só por mim, mas pelos meus pais, por tudo que eu havia construído, por tudo que eu ainda segurava no escuro. Então, uma noite, tudo mudou. Ouvi algo. Alguém que não pertencia ali. Uma nova voz, suave, pequena e incrivelmente gentil. "Oi, eu sou a Maya. Vou sentar aqui com você um pouco, tá bom?" Eu não reconheci a voz. Não era uma enfermeira. Não era uma visita. Era uma criança. E pela primeira vez em semanas, senti algo mudar, algo real, algo caloroso. Ela sussurrou: "Disseram que você está dormindo, mas eu acho que você está só esperando. Esperando a pessoa certa para conversar. Talvez eu possa ser essa pessoa." Eu não sabia quem era Maya, mas de alguma forma, a voz dela chegou a lugares que a de Brandon nunca alcançou. E naquele momento eu não me sentia mais sozinha. Maya voltou na noite seguinte. No começo não tinha certeza de como sabia que era ela. Talvez fosse o jeito como o ar mudava, o som de pezinhos macios no chão de vinil, e então seu sussurro: "Oi, sou eu de novo." A voz dela era suave, incerta, como se ela não devesse estar ali. Mas eu me agarrei a ela como a uma tábua de salvação. Não era a voz de um médico. Não era uma voz fingindo se importar. Era pequena, honesta, real. "Eu trouxe meu ursinho", ela disse uma noite. "Ele me ajuda quando eu fico com medo. Acho que você precisa mais dele do que eu." Eu quis chorar. Quis alcançá-la e abraçá-la, dizer obrigada. Mas tudo o que pude fazer foi ouvir enquanto ela cuidadosamente colocava algo sobre a borda do meu cobertor. Seu ursinho. O primeiro presente que alguém me deu em semanas. Maya começou a me visitar todas as noites, como se fosse uma missão secreta que ela mesma se deu. Às vezes, ela se enfiava debaixo da minha cama, se escondendo das enfermeiras. Às vezes, apenas sentava no chão e ficava cantarolando baixinho. E outras vezes, ela me contava tudo, sobre as outras crianças da ala pediátrica, sobre as enfermeiras que lhe davam pudim extra, sobre como ela mal se lembrava dos pais, mas que preferia assim, doía menos. A voz dela tinha aquele tipo de resistência que só vem de quem sobreviveu a demais coisas cedo demais. E toda noite, ela encerrava a visita da mesma forma: "Vou voltar amanhã. Não quero que você fique sozinha." E eu nunca fiquei. Não depois disso. É estranho o que a mente escolhe guardar quando o corpo já desistiu. As histórias de Maya ficaram comigo. Eu as repetia mentalmente, revivendo suas palavras, suas risadinhas, o som da esperança dela. Elas preenchiam o vazio que Brandon havia deixado em mim. Ela não me via como quebrada. Não se importava com quem eu era antes.
Ela só queria que eu soubesse que eu importava. Uma noite ela sussurrou algo que eu não esperava. Você pode ser minha mãe se quiser. Eu não tenho uma, não de verdade. Mas acho que eu seria uma boa filha. A voz dela falhou ao dizer isso, como se até pronunciar aquelas palavras fosse frágil, arriscado. Mas no meu peito, sob a imobilidade e o silêncio, algo se mexeu, um batimento, uma possibilidade. Maya acreditava que eu podia voltar. E porque ela acreditava, eu também comecei a acreditar. Ela continuava trazendo aquele ursinho, mesmo depois que as enfermeiras começaram a perguntar onde ela andava à noite. Eu não sei como ela continuava entrando. Talvez alguém soubesse e deixasse. Talvez o destino abrisse o caminho. Talvez uma das enfermeiras noturnas soubesse. Talvez o Dr. Blake fingisse não ver. Ou talvez o universo apenas abrisse uma porta silenciosa para ela passar. Seja qual for o motivo, ninguém nunca a impediu de verdade. E eu fui grata por isso. De qualquer forma, ela estava lá, toda noite, falando, cantando, me contando sobre um mundo que eu mal lembrava. Uma noite, ouvi ela dizer, ontem você mexeu o dedo. Só um pouquinho, quando contei que a enfermeira derrubou a bandeja do pudim. Eu vi, eu nem percebi, mas em algum lugar da minha inconsciência, minha mão se contraiu. Um reflexo, talvez. Ou talvez tenha sido eu tentando responder. O Dr. Blake percebeu algo também. Lembro da voz dele mudando, menos clínica, mais esperançosa. Ela está respondendo. Não é muito, mas é alguma coisa. Minha mãe chorou de novo. Mas dessa vez as lágrimas soaram diferentes, mais leves, mais alegres. Na 7ª semana, algo mudou. Eu conseguia sentir, não no meu corpo ainda, mas no ritmo do quarto, no jeito como as enfermeiras falavam comigo. O tom do Dr. Blake estava mais leve. As histórias de Maya ficaram mais animadas. E no fundo, comecei a acreditar que eu não estava perdida para sempre. E então Brandon começou a vir menos. Talvez ele tenha sentido a mudança. Talvez tenha percebido que o coma não era permanente, afinal. E isso o assustava mais do que a morte. Um dia, ele entrou sem flores, sem o rosto ensaiado. Não falou com as enfermeiras. Não cumprimentou meus pais. Esperou o quarto ficar vazio e disse algo que nunca vou esquecer. Você acha que está vencendo, Vanessa? Não está. Eu sei que você não pode me ouvir. Você só está aí deitada como um fardo inútil. A voz dele era cortante, venenosa. Cansei de fingir. Não vou passar o resto da minha vida nessa prisão chamada hospital enquanto você apodrece. Foi a primeira vez que eu desejei poder gritar, não porque estava com medo, mas porque Maya estava ali. Ela tinha entrado de novo, escondida como sempre fazia. E eu pude sentir o corpinho dela se enrijecer debaixo da cama, o medo, o silêncio, o ursinho apertado contra o peito. Ela ouviu tudo. E eu também. Aquele momento não foi apenas mais um segredo. Foi uma ruptura, uma rachadura no muro que Brandon havia construído. Porque dessa vez ele não estava sozinho em sua crueldade. Alguém o viu, alguém inocente, alguém corajosa. E isso mudou tudo. Eu não dormi naquela noite. Não que eu realmente pudesse dormir, mas mesmo na névoa do meu coma, algo havia mudado. Meu corpo ainda estava pesado, silencioso, mas minha mente, ela gritava. Gritava para que alguém me ouvisse. Para que o impedissem. Para que protegessem Maya. Ela havia testemunhado algo que nenhuma criança deveria ver. E mesmo assim, foi mais corajosa do que qualquer um. Ela não chorou. Ela não correu. Não até ele sair. Eu não sei quanto tempo levou até ela rastejar para fora debaixo da cama, mas quando fez, senti suas mãos trêmulas tocarem as minhas. Desculpa, ela sussurrou tão baixinho que quase não ouvi. Eu não queria me esconder, mas ele estava tão bravo. Achei que podia machucar você. Ou a mim. Ela fez uma pausa, fungando. Acho que ele não te ama. Não foram apenas as palavras que me partiram. Foi o jeito como elas disse, como se estivesse envergonhada por ter que dizer a verdade em voz alta. A próxima coisa de que me lembro é do som dos passos dela, rápidos e frenéticos, ecoando pelo corredor. E então vozes levantadas, urgentes. A voz do Dr. Blake, baixa e preocupada. O suspiro suave da minha mãe. E então aquele silêncio que paira no ar quando tudo muda. Eu a ouvi contando tudo o que ele disse. Ela devia ter morrido, Maya disse, com a voz trêmula. Ele ia desligar alguma coisa. Ele estava mesmo com raiva. Acho que queria que ela fosse embora. Eles perguntaram de novo, e de novo, com delicadeza, com cuidado, como se nem eles próprios quisessem acreditar. Mas Maya não recuou. Repetiu as palavras dele. Descreveu o rosto dele. A raiva. O jeito como ele ficou de pé ao meu lado, como um homem prestes a puxar um cabo e simplesmente ir embora. Então ela tirou o ursinho. Eu não tinha percebido até aquele momento, mas aquele pequeno urso de pelúcia, o companheiro dela, o consolo dela, era mais do que um brinquedo. Era um gravador de voz. O Dr. Blake tinha dado a ela semanas antes, para ajudá-la a processar as emoções. Ele nunca imaginou que gravaria uma confissão. Eles ouviram a gravação. E lá estava a voz de Brandon, fria e cortante, exatamente como eu me lembrava. Você acha que eu quero viver assim? Acorrentado a uma cama de hospital, desperdiçando dinheiro com alguém que já morreu. Se ela apenas morresse, tudo seria mais fácil. Minha mãe arfou.
Meu pai praguejou baixinho. O Dr. Blake não disse uma palavra, mas eu senti a mudança nele. Como se algo se firmasse profundamente em sua espinha. Uma linha havia sido cruzada. E agora era a hora de agir. Chamaram a polícia. Eu não vi o que aconteceu depois, mas ouvi. O Dr. Blake pediu para Brandon vir, disse que era urgente, que haviam mudanças no meu estado e precisava falar em particular. Brandon apareceu no dia seguinte, irritado mas curioso. Não esperava andar direto para uma armadilha. Os policiais já estavam esperando. Assim como o Dr. Blake. E Maya, a pequena e corajosa Maya de pé no canto, apertando seu ursinho como se fosse uma espada. Brandon riu no começo. O quê? Você acha que eu estava falando sério? Ela está em coma, pelo amor de Deus. Não podem me prender por desabafar. Mas o Dr. Blake não recuou. Olhou Brandon nos olhos e disse, você não estava desabafando. Estava planejando. E a única razão de ela ainda estar viva é porque alguém te ouviu. Brandon congelou, como uma criança pega na mentira. Então disparou. E daí se eu quisesse que ela morresse? Espera que eu desperdice o resto da minha vida com uma mulher que não fala, não se mexe? Foi quando os policiais avançaram. Não precisavam de mais nada. A gravação, os testemunhos, a própria confissão dele, era o suficiente. Brandon foi levado algemado. E pela primeira vez desde que caí naquela escuridão terrível, eu me senti segura. Quando finalmente abri os olhos, dias depois, o quarto estava silencioso. O ar morno. E ao meu lado, sentada de pernas cruzadas na cadeira, estava Maya. Ela levantou o olhar, olhos arregalados, cheios de lágrimas, e sussurrou, você voltou. Eu ainda não conseguia falar, minha garganta estava seca, os lábios rachados, mas eu sorri. E quando ela estendeu a mão para a minha, eu apertei de volta. Não foi muito, mas foi real. O primeiro movimento veio como um sussurro, um leve tremor no dedo mindinho, que desencadeou uma reação em cadeia de esperança cautelosa. No dia seguinte, consegui piscar sob comando. Depois um aceno, um suspiro, uma palavra. Aquele pequeno gesto, tão simples, tão pequeno, foi tudo. Maya engasgou, depois riu, depois chorou. Deitou a cabeça na lateral da minha cama e sussurrou. Eu sabia que você ainda estava aí. Eu disse para todo mundo. Fechei os olhos novamente. Mas dessa vez não por medo ou impotência. Dessa vez eu me permiti descansar porque não estava mais sozinha. Eu estava em casa. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor e ternura, de sons retornando em camadas, de luz que machucava meus olhos mais do que deveria. Meu corpo parecia estranho, como se pertencesse a outra pessoa e eu tivesse sido deixada dentro dele, sem manual de instruções. Mas apesar de tudo, Maya estava lá. Ela nunca saiu do meu lado. Ela me contava histórias. Eu já tinha ouvido algumas 2 vezes, talvez até 3, mas nunca a interrompi. A voz dela era como luz do sol aquecendo a pele fria. Sempre que eu mergulhava no cansaço, sabia que ela ainda estava ali, cantarolando ou conversando com seu ursinho. Aquele brinquedo bobo havia se tornado símbolo de tudo que me salvou, e da menina que se recusou a me deixar desaparecer. Os médicos ficaram chocados com o meu progresso, especialmente o Dr. Blake. Uma manhã, ele ficou ao lado da minha cama, observando os monitores com um olhar meio científico, meio algo mais profundo. Você é teimosa, disse ele, sorrindo pela primeira vez de um jeito que não era apenas profissional. E acho que nós dois sabíamos disso. Pisquei lentamente em resposta. Ainda não podia falar, mas não precisava. Ele entendeu. Maya segurava minha mão como se fosse dela. E de certo modo talvez fosse mesmo. Eu devia tudo a ela. Não só por contar a verdade ou por se esconder debaixo da cama quando ninguém via. Eu devia a ela por sua esperança, por seu amor, por me enxergar quando até eu já havia esquecido quem era. Você se lembra de mim, né? Ela perguntou numa tarde, a voz de repente tímida. Quer dizer, eu sei que você não podia falar antes, mas você me ouviu, não foi? Tentei acenar com a cabeça, meus músculos do pescoço ainda fracos. Consegui apenas uma leve inclinação, mas foi o suficiente. Ela se iluminou. Eu sabia que você não tinha ido embora. E então ela disse de novo, aquela esperança frágil envolta na voz de uma criança. Você ainda quer ser minha mãe? Meu coração se apertou da melhor maneira possível. Eu já não chorava muito, estava exausta demais. Mas naquele momento, senti o ardor atrás dos olhos. Apertei a mão dela, segurei tempo suficiente para dizer sim, sem precisar de palavras. Maya não perguntou de novo. Apenas sorriu, como se algo dentro dela estivesse esperando para respirar fazia semanas. Naquela noite, quando o quarto estava silencioso e as luzes do corredor apagadas, eu sussurrei minha primeira frase completa em semanas. Você me salvou. Saiu crua, quase inaudível. Mas ela ouviu. O rostinho dela congelou, depois se abriu num sorriso. Eu disse pra eles, falou. Eu disse pra todo mundo que você ainda estava aí. O Dr. Blake entrou logo depois para me examinar. Viu como Maya se agarrava a mim, como eu reagia mais a ela do que a qualquer outro, e não questionou. Apenas assentiu com gentileza, tocou meu ombro e disse, parece que vocês se encontraram. E foi verdade.
Mas só uma semana depois, quando já conseguia sentar por mais de 5 minutos, que o peso de tudo realmente me atingiu. Brandon estava fora preso, a empresa entraria em litígio, a imprensa se alvoroçaria quando a notícia vazasse. A maioria das minhas contas empresariais havia sido congelada durante a investigação. O conselho nomeou um administrador legal para supervisionar as operações. O nome de Brandon nunca estivera em nenhum documento oficial. Ele achava que ao casar comigo tornava-se sócio. Os tribunais discordaram. E eu teria que recomeçar do zero. Meu nome, minha reputação, meu futuro. Mas nada disso me assustava. O que me assustava era pensar que se Maya não estivesse ali, se aquelas pequenas mãos não tivessem segurado as minhas noite após noite, talvez eu não tivesse tido forças para voltar. Ela não salvou minha vida com um milagre médico. Salvou com presença, com fé, com um amor que não exigia nada em troca. Uma criança, uma estranha, agora minha filha. Quando a papelada foi finalizada, quando o tribunal aprovou a tutela e eu saí pelas portas do hospital com a mão de Maya na minha, me senti completa de um jeito que não sentia há anos. Ela olhou para cima e sussurrou, eu não preciso mais voltar para a ala infantil? Balancei a cabeça, sorrindo através das lágrimas. Não, querida. Você vai para casa. Nós não tínhamos muito, só um apartamento nos esperando, uma cama que dividiríamos por um tempo, um ursinho que ainda guardava a gravação de Brandon, escondida em seu interior, um lembrete de até onde tínhamos chegado. Mas pela primeira vez em muito tempo eu não tinha medo de recomeçar. Eu tinha Maya. E ela tinha mim. Recomeçar foi mais difícil do que eu esperava, mas também mais simples, de um jeito que eu havia esquecido que a vida podia ser. Sem mais reuniões. Sem mais batalhas em salas de diretoria. Sem mais imagem cuidadosamente construída da mulher que podia tudo. Eu não precisava mais fazer tudo. Só precisava fazer o café da manhã para Maya. Acompanhá-la até a nova escola. Lembrar de respirar fundo quando os pesadelos viessem. E deixar que as manhãs viessem mesmo assim. Maya se adaptou mais rápido do que eu. Essa é a coisa sobre crianças. Elas não esperam pelas condições perfeitas para crescer. Ela fez nosso pequeno apartamento parecer um lar com nada além de desenhos colados na geladeira e o ursinho sentado no sofá como um convidado. Às vezes fazia perguntas, mas nunca demais. Não queria saber o que Brandon havia feito. Só queria saber se ele voltaria. Não, eu disse uma vez com mais firmeza do que pretendia. Ele não vai voltar. E ela nunca mais perguntou. O Dr. Blake, Jeremy, nos visitava com frequência. A princípio, era apenas rotina médica, acompanhamento, cicatrização. Mas logo, eram cafés na varanda enquanto Maya tirava cochilos, longas conversas sobre trauma, sobre culpa, sobre o que significava voltar quando uma parte de você ficou para trás. Ele nunca forçou nada, nunca insistiu. Sabia sentar-se com o silêncio tão confortavelmente quanto com palavras. Lembro da primeira vez que trouxe o jantar. Maya desenhava no chão com a língua de fora concentrada, e eu tentava dobrar roupas com uma só mão. Ele entrou segurando comida para a viagem de um restaurante tailandês perto do hospital e disse, achei que você já comeu comida de hospital suficiente para uma vida inteira. Eu ri. Doeu. Mas foi bom. Real. Eu não precisava mais fingir perto dele. Não mais. E com o tempo, o que começou como gratidão virou algo mais. Algo mais lento, mais estável. Algo que me fazia ansiar pelos momentos tranquilos, quando Maya estava dormindo e nós podíamos conversar. Como pessoas que já viram demais, mas que não têm medo de começar outra vez. Não era romântico no início, e nem precisava ser, mas era honesto. E a honestidade era a coisa mais rara que ainda me restava. Ele estava lá quando fui ao tribunal pedir a guarda. Segurou a mão de Maya enquanto eu assinava os papéis. Abraçou nós duas quando o juiz disse as palavras com as quais eu vinha sonhando há semanas. Guarda legal concedida. Ele foi conosco à primeira apresentação de dança de Maya, onde ela tropeçou no cadarço no meio da coreografia, mas levantou rindo. Ele me ajudou a lidar com os ataques de pânico, quando um bip repentino despertava memórias das máquinas do hospital. Ele nunca me fez sentir como se eu estivesse quebrada. E numa noite depois que Maya adormeceu enroscada entre nós no sofá, ele me olhou, realmente me olhou e disse, você salvou a vida dela, mas ela também salvou a sua. Eu assenti com lágrimas ardendo no canto dos olhos. Ela me lembrou como viver de novo. Jeremy estendeu a mão, pegou a minha e disse, você não precisa mais fazer isso sozinha. Não foi um pedido, nem uma promessa. Foi um convite, e eu disse sim sem precisar de palavras. Naquela noite percebi algo que nenhum trauma poderia tirar de mim. O amor nem sempre chega da forma que esperamos. Às vezes ele aparece em um corredor de hospital, segurando uma prancheta e fazendo perguntas com delicadeza. Às vezes ele se esconde debaixo de uma cama de hospital, com um ursinho de pelúcia e um coração cheio de esperança. E às vezes ele espera pacientemente que a gente volte para si mesma em silêncio, até estarmos prontas para senti-lo de novo. Eu estava pronta. 2 anos depois, nossa casa estava cheia de sons, não de caos, mas de vida.
Risos, notas de piano que Maia ainda estava aprendendo a dominar, um bebê chorando no berçário, o chiado do jantar no fogão e Jeremy cantarolando uma melodia que eu não reconhecia, mas gostava mesmo assim. Era o tipo de som que preenchia os cantos do silêncio onde um dia eu estive presa. Nunca imaginei que sentiria esse tipo de paz novamente. Nunca pensei que fosse possível passar de estar meio viva numa cama de hospital para estar descalça na minha própria cozinha, com um bebê no colo e uma menina na mesa desenhando estrelas com canetas brilhantes. Maia havia se tornado irmã, ajudante, guardiã. Amava seu irmãozinho como se ele sempre tivesse estado ali. Lia histórias para ele, cantava canções de ninar inventadas na hora. E às vezes, quando achava que ninguém estava ouvindo, sussurrava: "Você tem sorte, sabia? Nós ganhamos uma segunda chance." E ela tinha razão. Ganhamos mesmo. Ainda havia dias difíceis. Eu mentiria se dissesse que o passado não me acompanhava, às vezes esgueirando-se por um cheiro, um som, uma lembrança que eu não havia convidado. Mas a diferença era que eu já não enfrentava esses dias sozinha. Jeremy era mais do que o homem que esteve ao meu lado numa sala de hospital estéril. Ele era o parceiro que ficou quando as câmeras sumiram, que trocou fraldas às 3 da manhã, que aprendeu a fazer tranças no cabelo de Maia sem nunca reclamar. Ele não tentou ocupar o espaço que Brandon deixou. Nunca tentou. Ele me ajudou a construir algo completamente novo. Uma tarde, Maia entrou na cozinha segurando o ursinho, o mesmo que ela costumava levar escondida para debaixo da minha cama de hospital. A pelúcia estava mais gasta, uma orelha um pouco torta, mas o gravador dentro ainda funcionava. Ela subiu no banquinho, colocou o ursinho com cuidado sobre o balcão e me olhou. "Você se lembra do que ele disse?" Eu sabia do que ela estava falando. Não tinha ouvido aquela gravação desde o julgamento. Ela havia sido usada como prova, lacrada em documentos do tribunal, trancada. Mas Maia ainda aguardava. Não porque quisesse lembrar da dor, mas porque lembrava o quanto já havíamos superado. "Eu me lembro", respondi suavemente. Ela sentiu. "Não quero esquecer, porque isso quer dizer que conseguimos, né?" Abaixei-me, beijei sua testa e sussurrei: "Conseguimos." Nunca ouvimos a gravação de novo. Mas também nunca jogamos o ursinho fora. Ele ficou numa prateleira no quarto de Maia, ao lado de porta-retratos, flores de papel e um desenho que ela fez de nós três num morro, sob um céu cheio de estrelas. Às vezes, eu a pegava olhando para ele. Não com tristeza, mas com força. Aquele ursinho havia testemunhado os momentos mais escuros e os mais brilhantes da vida dela. E agora era apenas parte da sua história. Parte da minha também. Às vezes, me perguntam como eu sobrevivi. Como voltei depois de tudo. E a resposta é sempre a mesma: alguém ficou. Não alguém forte. Nem alguém rico. Nem alguém poderoso. Uma menina. Um ursinho. Um médico que não desistiu. E um amor que me encontrou quando eu achava que estava perdida para sempre. Eu não sou mais a mesma mulher de antes do acidente. Não dirijo mais empresas. Não subo em palanques. Nem vou de primeira classe para reuniões em torres de vidro. Mas acordo todos os dias ao som do riso da minha filha. Ao toque da mão de Jeremy roçando a minha enquanto ele prepara o café. Ao calor de um bebê enroscado contra meu peito. E eu não trocaria essa vida por nada. Maia disse uma vez: famílias nem sempre nascem. Às vezes, elas são construídas. E ela estava certa. A nossa foi construída com verdade, com dor, com cura, com amor. E no fim foi a vida que eu nunca imaginei, a vida que eu nunca soube que precisava, mas aquela pela qual vou passar o resto dos meus dias sendo grata. Às vezes quem nos salva não é o mais forte, nem o mais barulhento, nem quem esperávamos. Às vezes eles vêm em formas pequenas e silenciosas, uma voz de criança no escuro, uma mão que não solta, um amor que não pede nada em troca. Vanessa perdeu tudo no momento em que seu mundo ficou em silêncio. Seu corpo a traiu. Seu marido a abandonou. Mas uma voz pequena, firme, atravessou a escuridão e lembrou a ela que ela ainda estava ali, que ainda valia a pena lutar. Essa não é apenas uma história de traição ou vingança. É sobre como a cura começa quando alguém nos vê no nosso pior, e mesmo assim, escolhe ficar. É sobre segundas chances, família escolhida, e o poder silencioso da bondade que não exige nada, mas dá tudo. Porque às vezes a gente não precisa que o mundo acredite em nós. Só precisamos de uma pessoa que sussurre: eu sei que você ainda está aí. E isso pode mudar tudo.